No vídeo de hoje eu vou falar sobre o testamento, porque eu entendo que essa ainda é uma ferramenta de planejamento sucessório pouco utilizada no Brasil, apesar de ter uma série de vantagens, como eu vou explicar nesse vídeo aqui. Eu vou trazer também um comparativo entre o número de testamentos escritos nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e também, ao final, vou trazer alguns cuidados, algumas melhores práticas, talvez, para a gente seguir, se a opção realmente for escolher aí utilizar esse documento no contexto do planejamento sucessório do seu cliente, se você é advogado, ou no seu, se é você que está interessado em começar a preparar aí a forma de transmissão do patrimônio para a geração seguinte da sua família. Se você ainda não me conhece, meu nome é Felipe Zaleski, sou advogado há mais de 10 anos e aqui no canal eu produzo conteúdo sobre herança, testamento e planejamento sucessório, inclusive holding familiar. Temos uma trilha específica para holding, caso seja de seu interesse. E desde agora eu convido você, caso se interesse por esse tipo de assunto aí, a se inscrever aqui no canal, principalmente se gostar desse vídeo, e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos publicados. Então vamos lá, pessoal. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui, uma rápida pesquisa, e cheguei aí à conclusão não, né? Cheguei à informação de que, segundo o último levantamento que foi realizado lá por uma instituição americana, chegou aí no número de 32% dos adultos lá nos Estados Unidos que possuem testamento. E esse número aumenta para 43% se a gente considera adultos com mais de 55 anos. E aí eu fiz um cálculo rápido aí, né? Se a gente tem hoje 258 milhões de adultos nos Estados Unidos, então nós temos lá 82 milhões de testamentos válidos ou enfim, escritos, né? Que ainda não foram executados, evidentemente. E aí, o que me chamou atenção também é que essa mesma matéria, né, esse mesmo estudo, perguntou para as pessoas que não têm testamento por que elas ainda não têm. E as razões que foram trazidas, 43% confessou, né, que é simplesmente por uma procrastinação. E esse dado, na minha leitura, né, minha interpretação, mostra como os americanos estão à frente de nós no quesito aí conscientização da importância de um planejamento sucessório. Porque se alguém confessa, admite que está procrastinando algo, é porque ela vê valor naquilo, né? Se ela não visse valor, se ela entendesse que o testamento não é para ela, talvez ela entrasse na outra categoria ali de resposta que diz que acreditam que não ter bens suficientes para justificar no testamento. E então, assim, o primeiro ponto é muito legal, porque dos que não tem, quase metade vê valor naquilo, né? Entende que é importante, e os outros 40% eles estão ainda em uma zona de crença limitante, que eu chamo assim, né? Porque eu entendo que essa justificativa não se aplica. Primeiro, porque o testamento não é só para dividir bens, nós temos outras funcionalidades, a gente vai ver até no decorrer desse vídeo. E segundo, não é necessário ter um grande número de bens, um patrimônio robusto, para que conflitos surjam. E eu entendo, né, a nossa filosofia aqui no canal de trabalho do Próxima Geração e a minha como advogado, é que o objetivo de um testamento, de um planejamento sucessório, sempre é o de evitar conflitos. E não existe, eu sempre costumo falar isso, não existe um patrimônio mínimo que, caso não seja ultrapassado, vai garantir que não existam conflitos. A gente pode ter uma briga por um terreno que vale 50 mil reais. Porque 50 mil reais é dinheiro, é patrimônio. Se você vende aquele terreno, você pode fazer uma viagem, por exemplo. Se são dois herdeiros e um acha que o terreno é dele, porque o pai diz que é dele, e o outro entende que não, é metade de cada um, e já está formado aí o conflito, entra para mais uma estatística de inventário que vai demorar certamente aí no mínimo 5, 10 anos para ser concluído. Então, essa justificativa aí de não ter bens suficientes para mim não cola, pessoal, e não deveria ser utilizada por ninguém em nenhum lugar do mundo. E lá nos Estados Unidos, principalmente porque lá as regras sucessórias não são tão claras como aqui. E também uma rápida pesquisa ali, eu vi que lá depende do estado, né? Os estados têm muita autonomia lá nos Estados Unidos e cada um prevê uma regra sucessória diferente. Então, em alguns casos, o cônjuge fica com metade dos bens, outro divide com os filhos, que nem aqui no Brasil e tal. Então, ainda mais por isso, né, eles deveriam ter um testamento, porque lá a liberdade, segundo me consta, é total, né? A gente não tem essas limitações da legítima como tem aqui no Brasil. Mas enfim, vamos voltar para o nosso Brasil, que é o objetivo aqui desse vídeo aqui. Mas eu só fiz essa rápida introdução para vocês verem que o testamento ele já é consolidado
em países onde as pessoas têm uma cultura, né? Não cultura, mas uma consciência melhor, uma palavra melhor, consciência melhor sobre a importância aí de ter um planejamento sucessório. E aqui no Brasil, então, vamos lá. Em 2023 foram lavrados cerca de 36 mil testamentos públicos e, segundo consta na matéria que eu li do Colégio Notarial do Brasil, teria sido recorde. Então, se a gente pegar esses 36 mil, dá 0,01% da população brasileira, comparado ali com 32% dos adultos, né? E, claro, aqui foi só no ano de 2023, mas se a gente multiplicar por 20 anos, pegar os últimos 20 anos, a gente não chega nem a 0,5%. Então, assim, pessoal, realmente não tem como comparar a maturidade do americano em relação ao brasileiro aí para fins de planejamento sucessório. Mas estamos avançando, né? Enquanto lá o número de testamentos vem diminuindo, aqui a gente está aumentando. O caminho ainda é longo a ser percorrido, mas quem sabe um dia, daqui a algumas décadas, a gente se aproxime disso. Claro que não é uma competição, né, pessoal? Que o mais importante é a gente conseguir chegar num nível de consciência um pouquinho maior que seja, porque ainda tem um longo trabalho a ser feito aí. Mas vamos lá então, para o objetivo desse vídeo, por que eu entendo que o testamento ele é subutilizado? Não é só porque ele é pouco utilizado, mas é porque ele deveria ser mais utilizado como opção de planejamento sucessório. Aqui a gente associa muito o planejamento sucessório a holding, e não é que eu tenha algo contra holding, pelo contrário, tá cheio de vídeo aqui de holding no canal. Acho que holding é um excelente mecanismo, uma excelente ferramenta para determinados tipos de patrimônio, determinadas famílias, e não para todos. Então, muita gente associa, não, eu quero uma holding porque eu não vou pagar imposto e tal, houve muita coisa. Então, tem muita desinformação sobre holding, inclusive na internet. E sobre testamento as pessoas falam menos. Então, o nosso canal aqui, desde o início, eu falo bastante sobre testamento e acho que deveria ser mais utilizado aí. E por quê? Primeiro, porque o testamento é o documento de planejamento sucessório por vocação, né? Por natureza. Ele surgiu para isso. Ao contrário da holding. A holding não serviu para ser um instrumento de planejamento sucessório. A holding é uma empresa. A holding foi fruto de uma criatividade dos advogados e contadores brasileiros e muitas vezes com o intuito até de fraudar a legislação, tá? Não estou dizendo que todos, mas muitos sim, de fraudar a legislação tributária, utilizando mecanismos societários e aí misturando aí com conceitos de direito civil, né, de cessão de cotas e tal, para a gente conseguir reduzir ou até evitar o pagamento do imposto. Mas hoje isso já não cola mais. A Secretaria de Fazenda Estadual tem feito operações, tem um vídeo aqui no canal sobre a Operação Lock, que foi deflagrada no ano passado no estado de São Paulo, fazendo esse tipo de varredura em holdings familiares, para buscar, enfim, coibir esse tipo de utilização, de desvirtuamento da holding. Mas por que eu fiz esse paralelo? Porque o testamento ainda continua sendo a única ferramenta que a gente tem no Brasil que foi criada para isso. E aí, por que muita gente tem preconceito contra o testamento? Porque ele não evita a abertura do inventário. Então, ainda é muito associado ao planejamento sucessório a ideia de fugir do inventário. E não necessariamente o inventário vai ser ruim. Inventário extrajudicial, se a gente faz, e hoje é possível sim com o testamento fazer inventário extrajudicial, até mesmo com... tem algumas limitações, enfim, mas já está sendo cada vez mais aceito. O CNJ já editou... Primeiro, algumas corregedorias estaduais começaram a liberar, e ano passado o CNJ já permitiu. A gente ainda precisa abrir o testamento, enfim, aquele procedimento judicial, mas não é demorado, pessoal. Eu fiz no ano passado um inventário com testamento, deve ter durado ali uns 6 meses, 8 meses, isso porque ainda teve algumas demoras para obter documentos. Mas inventário extrajudicial hoje é muito rápido, na maioria dos casos, né? Claro que sempre, às vezes tem uma surpresa aí de ter que regularizar alguma coisa, tem dificuldade de um herdeiro comparecer ou não e tal, mas não é o fim do mundo ter que abrir inventário. Então, muita gente tem esse preconceito. E outro ponto é por que é a única ferramenta? A gente não tem o Trust aqui no Brasil, né? O Trust ele surgiu sim como uma ferramenta de planejamento sucessório no exterior, que você deixa todo o patrimônio, concentra, ou toda uma parte, enfim, concentra o seu patrimônio nas mãos de um terceiro, né, que é o trustee, e ele vai se encarregar de fazer essa transferência para os herdeiros quando chegar o momento. Aí tem várias modalidades, enfim, o objetivo hoje não é se aprofundar nesse instituto, nessa ferramenta de planejamento sucessório, até porque a gente não tem aqui no Brasil. Então, para ter um trust hoje, você necessariamente precisa ir para o exterior. E
Outras vantagens, né? O testamento ele é muito fácil de ser revogado ou alterado. Então, e já unindo ali com o terceiro ponto, o baixo custo. Então, a nossa vida hoje, patrimonial, ao contrário talvez de... Bem que antigamente também, né? Era fácil a gente... Era bem mais fácil comprar imóveis, por exemplo, né? Então, talvez hoje seja até mais difícil sobre esse aspecto. Mas se a gente pensar aí em acesso a investimentos no mercado financeiro hoje, com um celular na mão, você investe em tudo quanto é produto aí do mercado financeiro. Investe em tesouro direto, em ações, em fundos imobiliários, até no exterior. Consegue investir no exterior rapidamente, facilmente, só com o seu celular. Então, dada essa dinamicidade de você poder comprar e vender ações e tal, e não só ações, né, qualquer outra coisa aí, renda fixa que seja, é interessante, né, que você tenha acesso a uma ferramenta de planejamento sucessório que você consiga alterar com uma certa velocidade. Então, fiz alguma alteração relevante. Eu tinha deixado todas as minhas ações da Ambev para o meu sobrinho. Aí daqui a pouco eu resolvi vender, porque achei que a empresa passou por um momento difícil, ou o pessoal vai parar de beber cerveja, está mudando o perfil, né, do consumidor de cerveja, está mudando e tal. Então vendi tudo. Aí você necessariamente se especificou, se você não quer prejudicar aquele sobrinho, você vai precisar alterar o seu testamento. Por isso que às vezes, em algumas situações, é melhor a gente dividir o patrimônio de forma genérica, né? Deixa uma porcentagem de todo o patrimônio. É ruim porque às vezes eles vão ficar em condomínio em algumas situações, né? Enfim, vai abrir inventário e eles vão precisar se acertar entre eles ali sobre vender um bem ou não e tal. Eles, eu digo os herdeiros, né? E, enfim, tem vantagens e desvantagens, né, das duas modalidades, mas o fato é esse, você pode dividir o patrimônio em porcentagens, né, deixa 20% para um, 20% para outro, 50% para um, ou então pode dividir em legados, já entrando no outro ponto ali desse slide. Então permite divisão em legados, e legado também, aí a gente entra a gente abre as possibilidades, né, porque o legado ele pode ser inclusive de renda. Você pode pedir, especificar que determinado herdeiro vai ter uma renda vitalícia, e aí dizendo de onde que o testamenteiro, enfim, o inventariante ou o responsável por administrar essa situação do legado vai tirar esse dinheiro. Mas tem legado de... você pode perdoar dívidas também, né? O testamento é uma ferramenta que você pode utilizar para dar diretrizes sobre o seu desejo, né? Sobre aquilo que você quer que aconteça após o seu falecimento. Então, a gente tem também a possibilidade de instituição de usufruto via testamento, que é algo que até não é tão comum, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês ali, até de uma redação confusa em que isso aconteceu. A gente pode reconhecer paternidade e filiação socioafetiva também. Inclusive, a gente trabalhou recentemente em um caso desses, em que era um casal que queria organizar a sua sucessão e tal, só que eles tinham filhos individuais, ou seja, que não eram dos dois, né? Eles não tinham filhos comuns, e ele tinha filhos, ela tinha filhos, só que eram números diferentes, um tinha mais filho que o outro. Aí como fechar essa conta, né? Se eles querem, eles são casados com comunhão universal de bens, eles queriam não privilegiar ninguém, e ao mesmo tempo, ou melhor, eles queriam privilegiar uma pessoa, que era um ao outro. Então eles preferiam deixar, se não tivesse legítimo, eles deixariam 100% um para o outro, e aí depois pensariam na divisão desse patrimônio. O que sobrasse, né? O que sobrevivesse. Mas nessa situação, eles optaram por fazer o reconhecimento da paternidade socioafetiva, e que tinha tudo a ver, porque os filhos cresceram juntos, eles realmente foram criados como irmãos. Então, foi a solução que a gente pensou para permitir essa partilha igual, né? Botar ali 20% para cada um, no caso eram 5%. E essa é uma das possibilidades do testamento. Inclusive, reconhecimento de paternidade e filiação socioafetiva é irretratável, né? A gente não pode voltar atrás. Então, é uma exceção à segunda regra ali que pode ser revogado e tal. Posso revogar em relação às disposições patrimoniais, mas reconhecimento de paternidade é irretratável. Então, tomem cuidado quando optarem por seguir esse caminho. Dispensa de colação, então se teve algum bem que foi doado e eu esqueci na época da doação, eu não sabia que eu tinha que especificar que aquele bem saiu do patrimônio disponível, né, da parte disponível do meu patrimônio, para evitar que ele seja trazido à colação. Não vou entrar em detalhes aqui, não, porque esse é um tema um pouquinho mais complexo, a gente tem vídeos também aqui no canal falando sobre isso. Mas enfim, há uma chance ainda que a gente tem de regularizar isso e dispensar um herdeiro que recebeu um bem ainda em vida de trazer esse bem à colação via testamento. A gente pode nomear um tutor também
para os filhos menores de idade, ou um curador para um filho que tem alguma deficiência, enfim. E o curador especial, que é uma figura prevista no Código Civil, que eu trato acho que no vídeo que eu comentei sobre o Diogo Jota, que eu falo sobre o curador especial. Tem também a playlist sobre planejamento sucessório para filhos menores aqui no canal, quem tiver interesse veja depois. E que é para administrar o patrimônio. Então, principalmente quando é casal divorciado, que naturalmente um não quer que o outro venha a ter alguma ingerência sobre o seu patrimônio, é interessante nomear um curador especial, porque se você morre e tem filho, o patrimônio todo vai para o filho. E quem que vai administrar o patrimônio do seu filho? O seu ex-marido ou sua ex-esposa. Então, a figura do curador especial pode servir para isso. A gente tem possibilidade de deserdação, que vai mudar também agora no Código Civil também, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Então, assim, vocês já entenderam, né, pessoal? O testamento, ele não é simplesmente uma ferramenta de distribuição de patrimônio, mas é uma ferramenta que traz aí como se fosse um canivete, né? Traz diversas pequenas ferramentas que a gente pode utilizar para deixar a nossa vontade ainda mais explícita quando a gente não estiver mais aqui. Fora as possibilidades de substituição testamentária, né? Vamos já entrar um pouquinho aqui. Antes de entrar na segunda parte do vídeo, eu queria comentar com vocês, né, que eu tenho um curso de planejamento sucessório, para quem se interessa. Como eu falei, aqui no canal a gente tem diversos vídeos, mas não são devidamente estruturados, né, encadeados. Lá no curso não, no curso a gente tem essas aulas todas em sequência. São 8 módulos, o primeiro a gente fala um módulo mais introdutório, o segundo a gente fala sobre o método de próxima geração de planejamento sucessório, que parte da identificação do foco do possível originador, o possível foco originador de conflitos, e aí a gente consegue, depois dessa identificação, trabalhar as ferramentas necessárias. E a gente entra o curso é bem prático, tá, pessoal? São 12 horas no total, não tem muita enrolação. Então a gente entra já no módulo ligado à herança, depois a gente fala sobre, tem um módulo específico de testamento, aí assim eu trago todas as questões de legado e tudo mais. O módulo 5 só sobre holding familiar, o 6 sobre doação, o 7 sobre outras formas de planejamento, que eu falo inclusive de trust offshore e tal, PGBL, VGBL, e o módulo 8 é específico para questões tributárias. Então, quem tiver interesse, o link está aqui na descrição. Mas vamos lá, seguindo com o vídeo. Pontos de atenção, testamento. Beleza, me convenci que o testamento é para mim, eu acho que chegou a hora de fazer. Como é que eu faço? Bom, tem as 3 modalidades clássicas, né? Particular, público e cerrado. Eu recomendo sempre o público, tá, pessoal? Porque ele traz uma segurança jurídica adicional, fora a questão do armazenamento, né? Porque o testamento particular ele fica solto por aí. Quando eu presto esse tipo de serviço, eu sempre guardo, né? Uma cópia do testamento particular comigo, né? Mas também não é de certeza que eu vou saber que aquele meu cliente, às vezes pode passar 5, 10 anos, ninguém me procurar, vai estar o testamento lá, não serviu para nada. O testamento público não, você não consegue abrir o inventário sem antes emitir uma certidão lá no Colégio Notarial do Brasil, que vai apontar se o testador já deixou algum testamento público ou cerrado. O cerrado também é um outro problema, porque ninguém lê o testamento, a gente não sabe se foi bem escrito ou não. E aqui eu trouxe um exemplo recente, tá, que eu me deparei, que tinha uma substituição testamentária, mas muito esquisita, e aí pro advogado que trabalha com direito imobiliário colocar em prática, acho que é um pouco complicado. Vou ler com vocês aqui, eu desconfigurei aqui, né, para não pegar os dados pessoais. Mas o que ele diz? Com o falecimento de fulano, os direitos de posse sobre imóvel descrito acima, direito de posse, então não é nem propriedade, é posse. Ele está deixando no testamento o direito de posse, que é tranquilo, não tem problema nenhum. O direito de posse ele transmite para os herdeiros. Descrito acima passam sucessivamente à empresa, era uma empresa. Eu vou falar então fulano e empresa. A empresa concede tal, representado e tal. O testador registra ainda nesse instrumento, aí que vem o problema. Nesse instrumento, sua vontade de estabelecer que, no caso de interesse na propositura de ação de uso capião, para regularizar essa questão da posse, tranquilo, após o seu falecimento, a propriedade incumbirá a empresa, preservando-se o usufruto vitalício ao fulano. Então, o que ele fez aqui? Ele testou, transmitiu os direitos possessórios para um fulano, nomeando uma substituta testamentária, né? Porque quando ele morrer, vai passar para a empresa, mas diz que é a empresa que tem o direito de entrar com essa ação de uso capião e preservando o usufruto vitalício. Só que pelo princípio da Sazini, os bens já se transmitem diretamente com o falecimento, né, para os herdeiros legais testamentários. Então, como é que a empresa aqui vai... Primeiro, ela vai entrar no inventário ou não vai?
porque ela a posse não foi para ela de cara, né? Ela tem uma expectativa de posse. E se essa empresa acaba antes do cara morrer? Então, assim, como é que ela vai entrar com ação de usucapião se ela não tem direito nenhum? Então, tudo bem, a gente poderia pensar em uma forma de atender esse desejo dele? Poderia, mas para mim essa cláusula foi muito mal escrita e ela suscitou algumas dúvidas no escritório. A gente, enfim, tá vendo como ainda vai dar sequência a isso aqui. Mas só um exemplo, tá, pessoal? Porque às vezes a gente pensa, o cartório, não vou contratar advogado, vou direto no cartório fazer esse testamento público. O cartório vai orientar, ele vai seguir a lei e tal, mas ele talvez não vai ter esse zelo, ele vai a princípio acatar tudo que o cara quer, desde que esteja dentro da lei, aqui tá dentro da lei, né? Mas essa parte aqui até é complexa. Então, assim, contrate um advogado para lhe acompanhar na redação das cláusulas, para revisar, para ver se está tudo certinho e tal. Não vale a pena você economizar nesse momento, tá? Cuidado com os requisitos legais, então testamento particular aqui no caso, também é um exemplo real, que eu desconfigurei quase tudo, porque até para não caracterizar, não dá para identificar quem é, apesar de não é uma pessoa conhecida, mas aqui está cheio de rasuras, né, pessoal? Um dos requisitos do testamento particular não pode ter rasuras e nem espaço em branco. Então, e quem rasurou aqui, eu conheço o caso, foi realmente o testador. Então, ele não fez por mal, não foi ninguém querendo mudar o testamento, nada, foi ele. Mas ele escreveu com outra cor em cima, então ele mudou de ideia, enfim. Depois ele fez um testamento público, tá? O testamento público dele também teve alguns problemas, mas enfim, eu trouxe esse exemplo porque esse testamento particular, em tese, vigeu, né? Vigorou aí por um tempo até ele resolver fazer o público. E aí tinha essa aqui, ele botou CEF aqui, porque acho que ele se enganou com o banco e tal. É óbvio que esse testamento aqui não teria validade nenhuma, até porque não tinha testemunha também. Então, testamento particular, 3 testemunhas, não pode ter rasura, não pode ter espaço em branco. E alguns requisitos aí necessários a gente observar que estão previstos no Código Civil. Cuidado para não esquecer de atualizar o testamento. Então, eu trouxe fiz um vídeo recentemente sobre o caso do Louro José, na verdade, do Tom Veiga, que era o intérprete dele, né? Ele, não é que ele esqueceu, né? Mas ele não teve tempo de mudar o testamento. Ele mandou um áudio para um amigo falando, putz, eu me separei há 2 meses aqui da minha mulher, ainda não nos divorciamos, mas eu já quero mudar o meu testamento. Só que 3 dias depois ele veio a falecer, então não deu tempo. Aí depois parece que o judiciário, né, eu explico melhor no vídeo ali, anulou o testamento dele e tal, porque entendeu que não era mais a vontade dele. Mas isso... E teve um outro caso no Rio Grande do Sul também, que era uma situação assim, né? O herdeiro... houve uma separação, ele esqueceu de mudar o testamento, depois os herdeiros conseguiram anular. Mas eu acho complicado, tá? Porque se não mudou o testamento, é porque não mudou, né? Então não tem como a gente presumir a vontade. O testamento serve justamente para deixar a vontade explícita. Se a vontade mudou, esse tipo de presunção é complicada, né? A gente vai presumir algo que não foi dito. Então, é isso, pessoal. Cuidado para não esquecer de atualizar o testamento, seja porque os bens mudaram. Já aconteceu também a gente pegar aqui bens que foram vendidos em vida. Então, nosso cliente ficou a ver navios, porque... E não deixou a cláusula de subrogação, né? Às vezes, vou deixar um... Já aconteceu de um tabelionato uma vez deixar passar batida, assim. Era um carro X, depois ele trocou por um outro carro e aí o tabelião lá deixou passar. Mas se fosse pegar ali... E os outros herdeiros também concordaram, então é por isso que ele deixou passar, né? Mas se alguém quisesse questionar, poderia, né? Porque no testamento tá o carro X e quando ele morreu tinha um carro Y. Ele não escreveu ali, deixa o carro de minha propriedade, ou o carro que deixa o carro X, ou algum que venha substituí-lo, que eu tenha dado ele de entrada para trocar, enfim. A gente tem que cuidar com as cláusulas, né, pessoal, com a redação das cláusulas, senão a gente deixa margem para briga. E pior do que um planejamento sucessório, pior do que não ter um planejamento sucessório é ter um planejamento sucessório mal executado. Não mal executado, mal executado, mal planejado, porque aí a gente também dá margem para discussões e chega naquele ponto dos conflitos inventários infinitos, que é o que a gente quer evitar no fim das contas. Então tem outras situações, né, pessoal, de questões de testamento. Dê uma olhada lá no próximageração.com se você quer mais conteúdo sobre testamento. Pesquisa lá, testamento. Tem um post, inclusive, que eu vou deixar até aqui, que é cláusulas facultativas no testamento, que são cláusulas que não falam sobre disposição patrimonial. Eu já falei algumas delas aqui, lá tem algumas outras. Então é interessante vocês olharem, darem uma pesquisada quem gosta desse assunto. E no meu Instagram, @FelipeZaleski, também produzo conteúdo quase diariamente. Tentamos, né, diariamente, nem sempre é possível.
sobre os assuntos que a gente trata aqui no canal também. É isso, pessoal. Fica o convite de novo, né? Se inscreva aqui, quem tem interesse nesse tipo de conteúdo, e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Um abraço e até mais.